Bom dia. Bom dia, Dia. grupo de pesquisa Umbigada. Bom dia a todas as pessoas que podem estar nos assistindo, que vão nos assistir mais para frente. Eu sou Daniela Amoroso, sou a atual coordenadora, né, desse grupo de pesquisa, que é o grupo de pesquisa Umbigada. A gente tem como iniciativa desse semestre compartilhar as pesquisas dos nossos integrantes, das pessoas integrantes desse grupo, e também de pessoas convidadas e que se aproximaram do grupo de pesquisa Umbigada por interesse de pesquisa mesmo, né? Bom, eu sou uma mulher, né? Sou uma mulher de pele branca, tenho 44 anos, estou aqui na minha casa, atrás de mim tem a minha biblioteca, minha estante de livros, tenho meu cabelo preto porque castanho escuro porque eu pintei, mas na verdade ele já tem muitos fios brancos. Tá solto, tô com uma blusa branca e um colar que eu ganhei de uma das minhas ex-orientandas, Daniela Botero, que é um colar do povo originário Murinuina, né, da fronteira da Amazônia colombiana com o Brasil. Então, com muito carinho, com muito prazer também, e com muita felicidade de estar podendo dar esse passo profissional, né, do grupo de pesquisa Umbigada, nesse compartilhamento. Hoje, a gente tem duas pesquisadoras, né, que fazem parte do grupo de pesquisa Umbigada, uma que é convidada e que vem acompanhando as nossas atividades, principalmente pelo viés do corpo, do feminino e da etnocenologia, que é Liu Moreira, que vai ser a primeira a compartilhar a sua pesquisa, e logo em seguida a gente tem a pesquisadora Verônica Daniela Navarro, que é integrante do grupo de pesquisa Umbigada, me orientanda também, e que vai estar compartilhando sua pesquisa. Então, nesse primeiro momento, a gente fica com Liu, eu vou fazer a apresentação dela. Liu Moreira é bacharel e licenciada em dança pela UFBA. Ela é mestra, desculpa, tá Pela errado. Universidade Federal de Viçosa. É, pela, então, bacharel e licenciada em dança pela Universidade Federal de Viçosa, mestra em artes pelo programa da Universidade Nacional de Brasília. Ela é mãe, artista, bailarina, pesquisadora e também integra o grupo de pesquisa parceiro da gente, que é o grupo de pesquisa Afeto, coordenado pelo professor Graça Veloso. Então, Liu, a palavra é sua, fique à vontade, e depois que você terminar, a gente conversa um pouquinho, tá bem? Bom dia a todos e todas. Então, meu nome é Lio Moreira e é um prazer estar aqui com vocês hoje para apresentar um pouquinho da minha pesquisa. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelo curto, anelado, porque eu gosto de amassar ele para que ele fique anelado. Estou aqui numa sala com livros, bibliotecas atrás de mim, com vasos de flores. E estou muito feliz de estar aqui hoje apresentando essa pesquisa para vocês. Em primeiro lugar, é importante reconhecer que eu não sou a dona dessa história que hoje eu vou contar, e sim dessa pesquisa que ainda está em processo, e é uma pesquisa que envolve três vozes muito importantes, né? A minha voz, né, dentro do meu lugar de privilégio que eu ocupo enquanto pesquisadora, uma pesquisadora e uma mulher casada, com duas filhas, de classe média, e que estou, né, dentro de uma universidade fazendo doutorado, a voz das protagonistas e as colaboradoras dessa pesquisa, que são as mulheres, meninas da Sussa de Natividade, essa tradição, né, que ela está presente em todo o Tocantins, e a voz estrangeira, que são dos pesquisadores que partilham dessas ideias, né, das ideias que envolvem toda essa pesquisa. O título da minha pesquisa ainda é provisório, que é o Ninho de Suceiras, Espetacularidades do Corpo Feminino na Sussa de Natividade, Tocantins. Sou aluna de doutorado do PPG-100 da UNB, estou aqui como convidada, muito feliz por isso, orientanda do professor Jorge das Graças Veloso, que está aqui conosco hoje, e a minha linha de pesquisa é Cultura e Saberes em Artes Cênicas. Então, primeiramente, eu vou começar a apresentar para vocês um vídeo
que é uma prática. Então, nós vamos começar pela prática. Eu sou Tapuia, índia da pele preta. Minha avó enfrentou toda a família para que seus filhos estudassem. Ela é minha mulher pássaro. Bom, então, me vendo novamente. Sim, Dani? Tudo ok, Lil, tudo Tá. ok. Então, essa pesquisa, esse espetáculo se chama Ninho, né? E essa pesquisa fala sobre ninhos. E antes de conhecer o ninho das meninas e das mulheres da Sulsa de Natividade, foi preciso uma pausa, foi preciso regressar, foi preciso reabitar no momento que o meu corpo volta para minha casa. Essa casa ganha novos significados, que é em março de 2020, em meio à pandemia da Covid-19. Então, a casa, ela se torna casa-abrigo, casa-prisão, casa-refúgio, casa-sonhos, aconchego, casa-opressora, casa-silêncio, casa-ruído, casa-ninho. E aí surge, então, a minha primeira referência, a minha avó, Rita Rosa Cardoso da Silva, que mora em Anápolis, e no meio desse ninho, que começa a se desenhar como um espaço ritual, é o meu corpo feminino de mulher, mãe, esposa, artista, bailarina, pesquisadora, vai em busca de uma ancestralidade que era necessária para mim. E aí eu vou ouvir as histórias da minha avó e conhecer, então, as mulheres da minha família. E aí me conheço como Tapuia, uma índia da pele preta. Os tapuias são índios que ficam na região, né, ficavam na região de Goiás, é uma mistura de várias etnias, de vários povos, com povos não indígenas, negros, brancos, pardos e mulatos, por isso eram negros, eram índios, né, da pele preta, da pele escura, e viviam num aldeamento ali naquela região em 1788. E essa criação coreográfica do solo ninho, ela dura 9 meses, é uma gestação, e que ela está totalmente imbricada com essa pesquisa. Então, elas vão acontecendo juntas, essa criação desse solo e essa pesquisa. E aí o meu ninho vai se unindo ao ninho das mulheres suceiras. E nesse espetáculo nasce uma mulher pássaro. A minha segunda referência são as autoras dos estudos de gênero, estudos feministas, né, as afrografias, né, que trazem como os termos, né, da afrografia e das encruzilhadas. Por quê? Porque quem são essas mulheres da Sussa? São mulheres negras, são meninas e mulheres negras, e eu vou atrás desse referencial. Nomes como Lélia Gonzalez, Grada Quilomba, Leda Maria Martins e Djamila Ribeiro vão fazer parte desse início da minha pesquisa. A Lélia trazendo dentro de um dos livros dela, me apresentando essa representação que vem da tradição Nagô, onde a ancestralidade feminina ela é representada por pássaros. E aí isso é apresentado para mim através desses livros, é vivenciado dentro da criação desse espetáculo e é apresentado para essas mulheres da Sussa, e que depois eu vou mostrar como elas veem essa termologia, né, de mulheres pássaros, o que elas entendem como isso e por que elas abraçaram isso como parte dessa pesquisa também. A Djamila Ribeiro foi uma autora muito importante, através do livro Lugar de Fala, porque ela foi me apresentando e questionando muitos lugares que eu estava ocupando. E isso foi acontecendo de uma forma muito importante, para eu respeitar o lugar que eu estava ocupando e não ocupar em momento algum o lugar dessas mulheres e dessas meninas da Sussa, porque eu não sou uma mulher da Sussa, né? Eu não vivenciei isso durante toda a minha vida, isso não faz parte da minha tradição vivenciada ao longo da minha vida, como é no caso delas. E aí, ao longo dessa pandemia, de vários acontecimentos, eu vou participando de vários seminários, congressos que falam sobre os estudos decoloniais,
E aí eu encontro um autor muito importante, que é uma outra referência, que é o professor Luiz Davi Vieira Gonçalves, que é da Universidade Estadual do Amazonas e Federal também do Amazonas. Ele fala de uma terminologia são os corpos com Camon. A pesquisa dele é em torno dos povos Yanomami. E aí, o que quer dizer com Camon? Quer dizer juntos. Dentro dessa metodologia que ele trabalha, ele fala da importância da experiência junto, fortalecendo os objetivos e almejados de ambas as partes envolvidas. E aí, com o meu ninho, encontro o ninho das mulheres suceiras. Quando nós começamos a conversar, elas me falam das necessidades delas, enquanto grupo, de se fortalecer, de participar de editais, e isso é algo que elas precisam. E aí eu apresento a minha pesquisa. Então, juntas, fortalecendo os meus objetivos e os objetivos delas, essa pesquisa começa a se desenhar e acontecer. Então, através desses corpos com Camon, desses corpos que estão juntos. As grandes protagonistas, né, quem são essas sujeitas, essas protagonistas, essas colaboradoras de pesquisa? Principalmente Dona Felisberta Pereira da Silva, que tem 63 anos e é coordenadora do grupo de Sussa Manhana, que é o grupo mais antigo do Tocantins e mais ativo, e professora Verônica, que tem 40 anos, é professora de geografia e contadora, professora do município de Natividade, e que resolve, pernambucana, não dança Sussa, mas que resolve criar um grupo de Sussa, porque os seus alunos pedem isso. E aí esse grupo é o grupo de Sussa Tia Bem-vinda, que é formado por crianças de 8 a 18 anos, e eles trabalham com muitas coisas, com criação de artesanato, confecção de instrumentos e também apresentações e aulas, né, de Sussa. E aí eu vou partir para outras referências que também são muito importantes para mim, que é claro, a etnocenologia, como essa perspectiva transdisciplinar que vai abraçando essas outras áreas, a antropologia e a etnografia e os estudos culturais, né, os estudos decoloniais. Então é muito importante encontrar essa perspectiva que não corta esses limites com as outras áreas, porque nessa pesquisa eu vejo o quanto isso é necessário. Então, o Bião, professor Graça, o Felipe, e Daniela também é uma referência para mim por juntar a etnocenologia com a dança, por fazer essa interligação. Então, isso está fazendo muita diferença na minha pesquisa. O manifesto da pesquisa performativa também é algo que vai acabar me encantando, porque ao longo da minha pesquisa eu vejo que é isso que eu estou fazendo, uma prática guiada, uma pesquisa guiada pela prática, e uma prática guiada pela pesquisa, porque nenhuma das duas coisas começou primeiro, porque não tinha como começar primeiro. O meu corpo pediu que primeiramente começasse uma prática, e depois foi inserida uma pesquisa, e no meio de tudo isso estão sendo gerados vários produtos, que é o que eu vou apresentar para vocês hoje. Então, aí, né, a etnocenologia fazendo essa interlocução também com a antropologia por demanda e a escuta etnográfica da Rita Segato, né, então vai amarrando todos esses temas, esses assuntos, e aí a Daniela me perguntou, falou na aula, né, que era para nós colocarmos, mas então qual é o coração, o autor que é o coração da sua pesquisa? O coração da minha pesquisa é a Dona Felisberta e a professora Verônica, elas são o coração, porque a partir delas, do conhecimento delas, da prática delas, tudo isso está sendo possível, e da troca de experiência entre a gente. Agora, tem duas autoras que são muito, muito importantes, que é a Leda Maria Martins e a Djamila Ribeiro, porque as duas, elas vêm me questionando e trazendo outros autores, trazendo estudos, né, sobre a ancestralidade, sobre a tradição, e que fazem, assim, muita, muita diferença na minha vida. E aí, para terminar, que eu quero apresentar para vocês alguns vídeos, essas referências, então, elas partem da necessidade de uma pesquisa decolonial, pensando metodologias, abordagens que se mesclam, que se complementam, assumindo um outro lugar epistemológico que está em processo, que é incerto, na busca de que eu possa entender esse meu lugar geopolítico, corpo político, no meio de toda essa pesquisa. Bom, então agora eu vou apresentar para vocês, compartilhar com vocês um dos produtos que está em processo dessa pesquisa, que é o web documentário
Ninho de Suceiras. Então, esse web documentário é uma plataforma que foi desenvolvida com o apoio da Lei Aldir Blanc Tocantins. Ele está disponível e gratuitamente para todas as pessoas. Eu vou compartilhar com vocês depois o link aqui. Aqui vocês entram, né, no web documentário, vocês podem ter acesso aqui a fotos, vídeos, textos que vão trabalhar em cima dessa temática. Qual é o lugar da mulher na Sussa? E aí, aqui vocês podem clicar nos botões, é um web documentário, é um site interativo, onde vocês vão clicando e vão selecionando onde você quer assistir. Por exemplo, aqui, Grupo de Sussa Manhã, você vai assistir uma apresentação deles. Seja bem-vindo, uma apresentação deles. Guardiã da Memória é uma entrevista com a dona Felisberta, pois ela se assume enquanto uma guardiã dessa memória da Sussa. Professora Verônica se coloca como uma ativista cultural que está se movimentando ali na cidade, na atividade. Aqui nós temos fotos que vocês podem acessar. Eu vou me ater a 3 vídeos que eu gostaria muito de mostrar para vocês, porque eles compartilham com a temática que eu quero trazer hoje. Então, quando eu falo de mulheres pássaros, eu compartilhei com elas essa vivência no meu espetáculo, que isso fez algo, me motivou no meu ninho, surgir enquanto uma mulher pássaro, e para elas, então, o que é uma mulher pássaro? É uma mulher que fala de liberdade, que fala de mistérios, que fala de ligação com a natureza. Eu encaro essa forma. Fica assim até poético dizer uma mulher pássaro, uma mulher livre, que teve coragem de alçar aquele voo para a liberdade, para a mudança. Um porto seguro, onde você sabe que você tem para onde voltar. Porque sem as nossas raízes, sem a nossa origem, a minha origem é um ninho, porque eu sei que eu posso sempre buscar alguma coisa lá para me ajudar a ficar na frente. Mesmo com tanta tecnologia, com tanta mudança, o ninho significa segurança, né? Um lugar de acolhida, um lugar que eu me sinto segura, me sinto amparada. Eu vou voltar para o meu ninho, porque ali eu estou. Não adianta eu dizer para você, mas essa é a minha origem. Mas eu tive aquele ninho que foi tecido, com todo trançado, com todo zelo, com todo carinho, pelos meus pais, pelos meus avós, pelos meus tios, que era a família que participava da educação de uma criança. Eles trançavam aquele ninho, eles trançavam a minha base, para que eu pudesse chegar hoje e falar para vocês, falar para vários grupos de jovens, várias pessoas, o que eu sinto sobre a minha ancestralidade. O que a minha origem trouxe, o que a minha raiz me trouxe. E para mim eu achei muito bonito, muito poético associar mulheres pássaro com o ninho, com a criação, com a cultura, com a ancestralidade. Um ninho é um lugar de aconchego, de acolhimento, né? O ninho para mim significa isso, acolher, aconchego, trazer para perto. O que seria uma mulher pássaro? O que seria uma menina pássaro, né? Olha só a liberdade de um pássaro. O voar, o ir longe, o levar o que você quer mostrar cada vez mais longe. Isso é ser mulher pássaro, né? Acho que é isso. É uma mulher que... Hoje a mulher ocupa novos espaços. Na época da minha avó, não, mulher era aquilo mesmo. Era da roça na época. Hoje a mulher ocupa novos espaços. Na época da minha avó, não, mulher era aquilo mesmo. Era da roça na época, né? Para casa, obedecendo seu marido e pronto, acabou. Não era, Ave Maria, mulher não podia dizer, alterar a voz um pouquinho. Mas hoje não. Hoje a mulher tem seu espaço. A mulher é deputada, né? A mulher tem um espaço livre para ela. Então, em todos os lugares tem mulher. No Sussa, por exemplo, a mulher ocupa administração, pode cantar, pode dançar e pode tocar. Mulher hoje é livre. Mulher é livre. Voou. E a mulher, na sociedade, como vocês estão vendo, pode ser médica, pode ser advogada, pode ser política.
A mulher pode ser qualquer coisa. Preta, branca, amarela, qualquer coisa, ela pode ser. Desde que ela enfia na cabeça. No momento é aonde ela quiser, entendeu? Eu não canto porque eu não sou boa pra cantar, mas se eu souber cantar, eu tô no meio cantando. Se eu souber bater tambor, vou bater tambor. Então ali a gente tem liberdade pra fazer o que quiser. Basta você saber. Se eu souber tocar uma viola, eu vou tocar uma viola. Se eu souber bater no tambor, eu vou bater no tambor. Os meninos que cantam, que sabem dançar, eles podem sair de lá e vir dançar com a gente. Coisas que não é a obrigação dele, entendeu? Mas ele vem, por quê? Porque ele sabe. As mulheres hoje estão mais protagonistas porque existe um movimento, né? Vários movimentos que estão fazendo com que as mulheres notem que elas têm poder, né? Que elas podem. A internet, de fato, ajuda muito. E a gente tem que ter aquele olhar voltado para a internet, que ela é uma ferramenta maravilhosa que a gente pode usar a nosso favor, mas com muito cuidado, porque existe muita coisa lá que pode retrair as pessoas. Então a gente tem que saber muito analisar o que a gente escolhe para assistir, o que é que a gente está vendo de fato nas redes sociais, para não prejudicar a sua mentalidade. Antigamente a mulher não tinha essa liberdade. Ela não tinha liberdade de trabalhar, o estilo de roupa, tudo era discriminado antigamente. Hoje em dia não, hoje em dia nós como mulheres temos a liberdade para fazer tudo. Assumir um cargo que homens ocupam, que antigamente a gente não poderia assumir, hoje em dia a gente assume. Eu no meu trabalho eu faço de tudo um pouco. Eu abastecia caminhão, eu ia em serra, ver máquina, coisa que antigamente não teria isso. E hoje em dia eu faço. Mulheres, se amem. Primeiro você, segundo você, terceiro você. Depois você continua a sua história. Mas você se ame, se valorize, se cuide, para que você possa cuidar dos outros. Para que você possa valorizar os outros. Então, no nosso grupo, as mulheres tocam, a mulher canta, a mulher dança. Não existe essa diferença. E eu fiz questão de deixar bem claro. A gente pode tocar. Você quer tocar? Você pode tocar. Você quer dançar? Você pode dançar. Você pode criar uma musiquinha? Você pode. Eu vou ter vergonha de quê? Aí eu parei de ter vergonha. Hoje em dia, quando eu tô no SUS, eu me sinto. Eu me acho demais no meio. Quando o tambor toca, é uma sensação de liberdade. O coração da gente bate bem forte, porque é gostoso demais. As pernas dão um formigamento assim, e dá. Tem vezes que eu paro, vejo na hora de tocar, porque tem uma hora certa de você entrar. Na hora que toca o tambor, mas tem a hora certa de você entrar. Então tem hora que eu falo, meu Deus, anda logo, eu quero dançar. Então é uma sensação de alegria, de liberdade. Muito bom. Porque eu sou apaixonada pelo Sussa. Quando eu escuto os tambores batendo, dá aquela coisa assim dentro de mim, eu começo a balançar pé, começo a querer estar no meio. Como eu já fui criada ali naquele meio, então na hora que eu escuto, dá aquela emoção, aquela coisa, eu quero estar no meio. Se eu não estiver dançando, pra mim não tá bom. As meninas no grupo de Sussa Tia Bem-vinda, elas podem ocupar os espaços que elas desejarem, né? Então a gente deixa aberto para que elas escolham se elas querem dançar, tocar, cantar, né? Criar os próprios versos. Então, elas têm a oportunidade de participar de todos os locais que existem no grupo de Sussa Tia Bem-vinda. No nosso grupo, a Sussa surgiu da minha família do tempo da minha avó. A minha avó dançava, aí passou pela minha tia, aí a minha prima dançava no grupo de Sussa Tia Bem-vinda, né? Sempre eu que tinha vontade de dançar. Aí eu ficava falando pra ela, quando a gente ia pra fazenda, se reunia todo mundo, ficava falando pra ela, ai, Elzinha, eu quero dançar tanto, que não sei o que. Ela falou que ia falar com a pessoa falando, vou colocar eu pra dançar. Aí na minha casa, meus irmãos dançam, também eu tenho uma irmã que dança, meu outro irmão, eu tenho 2 irmãos que dançam também. Aí eu entrei na Sussa, depois eles entraram, a gente começou a dançar. Eu canto, toco, danço, faço versos, um pouco de cada coisa. Dentro do grupo, eu sou mais dançarina, mas eu toco, canto, ensino para as outras meninas quem quiser aprender. Por turista também eu ensino, mas eu sou mais dançarina mesmo. Quando eu tô dançando, eu sinto muita alegria, esqueço tudo e me jogo. Parece que, sei lá, parece que tô vivendo contos de fadas, coisas do tipo. O que mais me encanta mesmo é quando eu vou dançar e também quando eu vou ensinar também, falar um pouco sobre a história da Sussa e também fazer versos. Me encanta muito quando eu lembro de cada coisa para colocar no verso também.
Quando a gente escuta o barulho do tambor ali, começa a cantar, tocar, não tem como ficar parado, a gente começa a balançar a saia. Até mesmo sem a saia mesmo, a gente começa a dançar, chamar alguém para dançar com a gente e balançar a saia. Você vê que na Sussa a gente só dança sorrindo, alegre, todo mundo cantando alto, batendo tambor, só alegria. A gente fica alegre, sente o corpo leve. É que eu não dizer que não dá conta de falar, é uma palavra muito amorosa. Além de eu dançar, eu poder tocar será tudo, porque não só os meninos quanto as mulheres também podem, né? Então é muito bacana ver isso, que todo mundo pode tocar, depende do esforço. E a menina no grupo, elas podem fazer o que quiser, elas podem dançar, tocar. Você chega lá, você vai ver a menina tocando. E às vezes as pessoas pensam assim, a menina só vai dançar, né? Só é dançarina. Mas não, elas cantam, elas dançam. Nesse universo de cantar e tocar, eu acho muito bom, porque eu nunca vi uma menina tocando ou cantando na Sussa e eu achava que não podia isso, né? Aí a professora me disse que podia sim e eu gostei muito de tocar e eu acho sim que eu dou exemplo para outras meninas tocarem e cantarem também. Eu gosto de dançar, ensinar, chamar os povos para dançar, os turistas, tocar também, eu gosto muito de cantar. Porque eu tinha vergonha de interagir até com a minha família. Às vezes eles falavam coisa, eu ficava pensando, às vezes eu até guardava pra mim ali o que eu tava pensando. Só que depois que eu entrei pra Sussa, eu fui abrindo assim, eu fui largando a vergonha de lado e fui me soltando mais. Tem gente que tira dançando assim, perde a vergonha, o medo. O lugar da mulher na Sussa, ela pode ser o que ela quiser, ela pode dançar, cantar. O nosso grupo de Sussa Bem-vinda é liderado pela professora Verônica, então é uma mulher. A gente vê ela como inspiração quando ela chega para falar com o turista, falando, explicando sobre a Sussa. A gente fica admirado vendo ela falar daquele jeito, sempre falando com leveza, como se aquilo ali fosse uma conversa normal, sabe? Aí a gente sempre fala assim, bora aprender, gente, a tocar, para que os turistas vejam as meninas tocando também, a cantar, a aprender novos versos. E o lugar da menina na Sussa é onde ela quiser. Ela pode dançar, tocar, cantar, tudo que ela quiser. Incentiva demais, porque aí você vai ver que você também é capaz de fazer aquilo se você quiser. E você também já conhece algumas pessoas, se não conhece, vai conhecer. E todo mundo é amigo de todo mundo no grupo. Fazer parte do grupo Tia Bem-vinda me ajudou muito, porque eu era muito vergonhosa, tudo eu tinha vergonha. E quando eu entrei para o grupo de Sussa, isso me ajudou muito. E também eu pude mostrar a cultura nativitana também para meus familiares, meus amigos e para outras pessoas também. Fez eu soltar mais um pouco, né? A minha timidez, que eu não tinha muito. Me ajudou para muitas coisas. Ganhei muito, quando começou a pandemia, que eu tô a Sussa, né? Aí eu ganhei meu primeiro telefone, comecei a tirar foto. Hoje eu também sou personal de outra pessoa, né? De outra pessoa que tira foto. Ajudo ela a tirar foto, como assim, com o meu sorriso, meu cartão postal. E ajudou, a Sussa ajudou muitas coisas. A Sussa é muito importante para mim, porque eu me sinto muito grata de estar levando essa cultura para frente, passar para as pessoas menores, para as crianças, para não morrer a cultura da gente. Se a gente não passar para frente, aí morre tudo e ninguém vai saber mais. Os meninos super respeitam a gente também super respeita eles. E eles apoiam sim. E não tem nada contra. Super gosta. Fico mais feliz, jogo um sorriso no rosto, igual a Verônica faz, dançar. Com a felicidade que tá sentindo por dentro. Não adianta dançar a Sussa triste, a Sussa é alegria. Até mesmo quando alguma menina nova chega no grupo, ela fala, Maísa, eu não sei dançar, me ensina aqui, por favor, você dança tão bonito, me ensina. Aí eu vou lá e ensino pra ela fala, nossa, mas eu vou dançar que nem você um dia. Dança, balança a saia, sorri, balança o cabelo, como diz a professora Verônica. Chega lá e balança seu cabelo, sorria, mostra que você é bonita, que você sabe dançar. Pra mim eu sou uma dessas famosas aí que todo mundo quer copiar, quer ser igual, sabe?
demais. A minha mãe, a minha avó e a minha tia, elas nunca teve a oportunidade de sair para fora para estudar. Então sempre ela trabalhava em casa, na casa dos outros, em casa. Nunca teve a oportunidade. Agora a nossa geração, a gente tem a oportunidade de sair, de ir para outra cidade, fazer uma faculdade, estudar. E minha mãe nunca teve essa oportunidade de fazer uma faculdade, estudar. Sempre os irmãos dela mais novos, sim, mas ela não. Vou ser uma juíza dessa Sussa maravilhosamente. Vou ajudar no projeto também. Sendo a juíza, eu também vou poder montar um grupo de Sussa para mim mesmo, para ajudar outras pessoas a dançar, a perder a vergonha. Eu me sinto um exemplo, assim. E, tipo assim, no jeito que o mundo é hoje, a gente dançando, talvez as pessoas já até perderam a esperança de tentar algo novo e tal. Só que quando ela vê, nem todas, mas quando ela vê ele dançando, pode falar, nossa, que legal, quero aprender. Aí vai tentar procurar saber mais e pode até querer entrar. Eu me sinto uma inspiração para novas meninas, para nossas gerações. Para novas meninas que quiserem entrar no grupo, que já estão, me vejo como uma inspiração lá dentro. Olha que serra mais linda é a de Natividade. Olha que serra mais linda é a de Natividade. Ó minha Nossa Senhora, proteja a nossa cidade. Ó minha Nossa Senhora, proteja a nossa cidade. A Sussa surgiu da minha família do tempo da minha avó. A minha avó dançava, aí passou pela minha tia. Elas podem tocar e tocar, por causa que ela é um exemplo, né? Tem mulheres que não estão podendo fazer quase nada. Antigamente, as mulheres sempre eram os homens que faziam essas coisas, mas agora não, as mulheres podem fazer também, ela tem mais liberdade, isso é bom. Eu acho isso bastante interessante, porque não é uma coisa comum de se ver. Geralmente quando você vê em grupos assim de apresentação, é mais os meninos que tocam, as meninas só ficam mais pra dançar, e isso eu acho bacana, é uma coisa diferente que eu vi, as meninas poderem tocar e cantar. Isso foi uma surpresa pra mim, quando eu descobri que as meninas poderiam cantar. Eu falei, isso que eu gostaria de ver no mundo hoje em dia, porque geralmente hoje em dia é só o homem que é mais privilegiado, as mulheres são um pouco, mas aqui no grupo não, todo mundo tem o direito igual, todo mundo pode tanto cantar quanto dançar, principalmente as meninas. Isso pra mim é extremamente inovador, na minha opinião, minha humilde opinião. Isso é inovador, é uma coisa que você não se vê muito. Então, hoje em dia, a gente pode colocar a mulher tanto dançando, como cantando, como... A beleza da mulher, ela é superior, ela atrai melhor, ela chama mais atenção. Ela é perfeccionista, ela consegue botar mais detalhes. Então acho que isso é bem interessante, se você for parar para observar ponto a ponto, entendeu? E a dança, obviamente, né, é a mais bela de tudo. Eu acho que ajuda de muitas maneiras, porque muitas das pessoas que vão pra lá são pessoas tímidas, que querem se soltar mais. Aí conforme a gente vai ali brincando, fazendo os nossos treinos, apresentando, a pessoa vai ficando mais solta, vai ficando mais... Para pessoas que tem vontade de cantar, mas tem vergonha, quando entra na Sussa, a pessoa ali aprende a tocar e cantar, pode fazer isso fora, não precisa mais ter medo e vergonha, porque já perdeu participando ali das apresentações, dos ensaios. Isso ajuda de muitas maneiras. Eu acho que sim, e não apenas para o público feminino, acho que para as minorias em geral. Porque numa sociedade que, em sua maior parte, é machista, preconceituosa, xenofóbica, eu acho que quando você engloba mais de uma minoria em um grupo, você acaba aglomerando todas. Então, assim, é essencial hoje em dia toda essa questão de acessibilidade para todo mundo. Eu acho que a Sussa, a dança, a música, tem esse poder de unir tudo em um só. Independente do que você faz na sua vida, o que você deixa de fazer, você está ali se divertindo, a Sussa é para se divertir, não é para digamos assim, botar uma hierarquia em cima da outra, entendeu? A gente sim, é um espelho tanto para as crianças mais novas, quanto para os adolescentes hoje em dia também. A minha mensagem é a seguinte: vamos parar de buscar referências lá fora, vamos olhar mais para dentro. A cultura negra lá fora, mesmo sendo muito forte e similar, tem seus diferenciais. Você não vê lá de fora, você vê daqui. Então vamos focar de onde você veio e achar um jeito de englobar tudo em um modelo só.
Bom, gente, então é isso. Queria trazer para vocês mais era a fala, né, deles, das meninas, dos meninos, dos integrantes do grupo. Estou à disposição para partilhar com vocês mais, né, sobre essa pesquisa. Mas como a professora Dani falou, né, traz um pouquinho do que afeta vocês, né? Como eu venho do grupo Afeto, meu professor está aqui, orientador, é isso que está me afetando hoje, né, na minha pesquisa, esse contato com elas, que vai para a prática e que vai para a prática junto delas, né? Uma pesquisa produzida assim, junto, né, junto com elas e que está em processo ainda. Todo esse material eu vou passar para a professora Daniela, que é o link desse web documentário, vocês podem clicar e acessar, é totalmente gratuito. Lá vocês também têm acesso a um livreto que nós produzimos, que é uma revistinha, que é essa aqui. Lá vocês podem baixar a versão dela em PDF. Essa revista vem falando um pouquinho justamente sobre isso, sobre o lugar da mulher na Sussa, e vem trazendo, de modo especial, a entrevista da dona Felisberta e da professora Verônica falando sobre essa temática. E também tem na revista um QR Codezinho, estou mostrando aqui para vocês. Se vocês clicarem nesse QR Code lá, baixando esse PDF, vocês têm acesso aos documentários que nós produzimos na íntegra com esses dois grupos. Então, foram produzidos 2 documentários com eles, e aí vocês podem assistir, e eu tenho certeza que eles vão ficar muito felizes. E só para finalizar, todo esse material agora, ele está retornando para essa cidade, para a Natividade. Nós vamos, com o apoio da Secretaria de Cultura, nós estamos indo para lá, vamos apresentar todo esse documentário para eles. Esse livreto que eu mostrei para vocês vai ser entregue em todas as escolas do município, todas as escolas municipais, estaduais, escolas rurais também, vai ser entregue para as instituições, para que sirva como material de pesquisa deles, e isso está deixando a gente muito feliz. Obrigada. Obrigada a você, Lil, né, por seu... Me ouve agora? Você não está me ouvindo? Não? Deixa eu ver. Agora me ouve? Deu problema no som. Eu te escuto. Eu te escuto normalmente. Eu também. Obrigada, Graça. Obrigada, gente. Pronto, agora foi. Às vezes é isso, a gente baixa o nosso volume, né? Mas, Lil, quero te agradecer imensamente pelo seu compartilhamento. Que pesquisa potente, que pesquisa emocionante, que pesquisa linda. Tem alguns comentários, certo? Para trocar aqui com você, mas que a gente vai fazer no final dos 2 seminários hoje. Então, vou deixar para falar depois, para não manipular o horário aqui do nosso seminário, mas está tudo anotadinho, e também convido os integrantes aqui do grupo que estão na sala, tá bom, do Zoom, quando for esse momento dos comentários da conversa, fiquem à vontade, e quem tiver no chat do YouTube também, que quiser deixar algum comentário, a gente faz essa mediação aqui com o Lil, tá bom? Para vocês poderem também ter esse momento de bate-papo, né, com a pesquisadora em formação. Então, eu queria agora convidar, chamar, né, a nossa doutoranda, Verônica Daniela Navarro, que é dançarina, pesquisadora, professora também, né, Vero? E angoleira, atualmente fazendo doutorado, né, no programa de pós-graduação em artes cênicas, e, enfim, com uma pesquisa que ela vai apresentar para vocês. Então, Vero, pode abrir seu microfone, fique à vontade, seja muito bem-vinda. Obrigada, Dani. Boa tarde, todas, todos, todes. Eu vou começar com um vídeo. Você está onde? Eu estou em Salvador. Bom dia. Bom dia. Vocês me ouvem bem? Sim.
pensando em para onde será a sua próxima viagem? Esquece a parte difícil, que são os valores, reservas, tá? Bom, vou começar me autodescrevendo, né? Sou uma mulher branca, tenho uns óculos, uma camisa verde. Atrás de mim tem alguns patuás baianos e andinos. E acho que foi isso. Estou tomando chimarrão às vezes. Bom, esse vídeo é até para apresentar, né, um pouco o território que eu vou falar e para falar para Denis que ele perdeu, porque ele me prometeu que ia lá e ele não foi esse ano. Espero que ano que vem a gente se hable, porque meu corpo acho que ainda está lá. Eu cheguei há 3 semanas desse carnaval que vocês conseguiram ver aí. Eu vou falar um pouco aqui de como eu estou construindo a escrita da tese. Essa pesquisa está no final, eu qualifiquei em dezembro, e então eu vou falar um pouco como estou estruturando ela na escrita, que está na fase final, e é muito bom falar isso. Vou apresentar aqui só para eu não me estender um pouco e também mostrar algumas imagens assim que eu acho que pode servir para situar um pouco mais. Essa pesquisa, como falei, foi qualificada em dezembro com essa banca, orientada por Daniela Maria Moroso. A banca que examinou em dezembro foi Heloísa Dominici, do programa daqui da UFBA, Renata Lima, Mário Vilca e Lucília Bugalho. Depois dessa qualificação, eu compreendi que o título seria legal mudar. Eu acolhi essa coisa que é coisinha bastante importante que a banca colocou, e eu coloquei um nome que eu acho que tem mais a ver com o que está escrito mesmo e o que está movendo a pesquisa, né? Se chama Desterritorialização Enraizada, experiência de criação artística nas e a partir das fronteiras da Argentina e do Brasil. Eu sou argentina, moro aqui há 8 anos, então me define nas fronteiras, permanentemente. Um movimento que está sendo bem espiralado, né? A falar da Leda Maria Martins, a professora. Eu vou falar, então, de um território argentino, né? Quando uno vê essas imagens que eu mostrei, a gente poderia falar, pode ser a Bahia, pode ser o Maranhão, pode ser qualquer lugar do Brasil e da América Latina, menos Argentina para muitos, né? Então, se é Argentina, né? O que hoje a gente define como Argentina, essa botinha verde é Jujuy, que é o estado onde se situa Humahuaca, que é uma cidade bem pequenininha. Isso que vocês veem aqui em cima da botinha é a Bolívia, e isso que vocês veem extenso aqui é o Chile. Então, eu estou falando de uma tríplice fronteira, né? Que é a Bolívia, o Chile e a Argentina, né? É daí que eu vou falar, mas não é dessa fronteira específica, é um pouquinho mais aqui no meio, sei lá, uns 300 quilômetros, 250, para dentro, né? A quebrada fica bem no meio da botinha. Ela se estende até a Bolívia, até Villação, que é a primeira cidade começando, né? O país. Então, essa moradia na Bahia, esse ser angoleira, como eu me apresentei, né? Isso que me atravessa é o que está nessa pesquisa, que eu comecei no primeiro capítulo, né? Falando basicamente como que eu estou fazendo essa metodologia, esses métodos, esses modos, né? Então, vou começar cantando para vocês uma coplita sobre os modos. Y estoy porque he venido, aquí estoy. Y estoy porque he venido, aquí estoy. No les gusta mi modo, como he venido, me voy. Si no les gusta mi modo, como he venido, me voy. O modo, a metodologia, enfim, que eu utilizo é a prática artística, a prática performativa, em relação com esses trânsitos, né? Então, para mim, uma das melhores coisas que eu escolhi, assim, foi a metodologia. Além das pessoas que formam parte, né, da pesquisa e tal, acho que foi bem, para mim, foi tranquilo no começo. Na pandemia, eu desesperei, porque, sinceramente,
é muito difícil pesquisar fora do país que você está fazendo, né? A pós-graduação, ainda que seja meu país, né? Enfim, é muito difícil. É muito difícil porque a pandemia ficou tudo mais caro, né? As passagens, tudo, né? A gente está numa crise importante e ainda que eu tenho o privilégio de estar, né, na universidade, sem pagar uma pós-graduação, que acho que isso é uma das coisas que o Brasil ainda consegue bancar. A gente sabe, né, que a bolsa que eu recebi, que a gente recebe, não alcança para fazer uma pesquisa desse tamanho, né? Então, assim, eu já fiquei feliz de ter atravessado uma pandemia, que ainda estou atravessando, mas eu consegui, pela mandinga da capoeira, fazer uma prática como uma pesquisa a partir dessa metodologia, né? Então, no primeiro capítulo, eu começo fazendo uma breve descrição do que é a metodologia, que basicamente trabalho com laboratórios de criação, aulas compartilhadas com artistas e outros de Argentina, também daqui do Brasil, e a criação própria, né, dos trabalhos. Então, aí as residências artísticas que eu realizei numa UACA nesse tempo. Então, esse primeiro capítulo, eu começo falando da metodologia, começo falando de por que eu estou definindo esses rituais como performance. Então, vou lá um pouco na historiografia das ciências sociais, né, e a relação com a arte, que cria esse termo, é um termo acadêmico, eu pego como termo acadêmico, para falar dos rituais, né? Então, aí eu faço uma breve historiografia, assim, por falar de alguma forma, não sei se é uma historiografia, mas pego alguns autores e eu chego até as duas autoras que mais me acompanham, assim, que são Leda Maria Martins e Diana Taylor, né? Então, nesse primeiro capítulo, eu vou trabalhar, só para vocês se situarem, eu estou falando de um tempo e espaço de solstício de verão, né? A gente chama carnaval por um processo colonial, né? A gente, enfim, veio os europeus e falaram, é o carnaval. Mas eu estou falando de festas, entre essas o carnaval, que sucedem no verão, com as chuvas, com a época da colheita. Então, para a gente se situar no tempo e espaço da pesquisa, é um tempo e espaço agrícola, né? Um tempo e espaço do ciclo agrário. Então, todos os rituais que eu vou falar aqui têm a ver com o solstício de verão, que começa no dia dos finados, os dias dos mortos, e vai até o começo do outono, né? Que coincide com o final do carnaval. Então, dentro desses rituais que inspiram a criação cênica, as aulas, enfim, tudo que eu chamo, né, de prática artística, temos vários rituais, eu vou passar brevemente, porque, assim, é muita informação, mas aí eu descrevo o que é o Jueves de Comadres, eu leio o Jueves de Comadres, que é um encontro das comadres, antes de começar o carnaval a festa em si, carnaval, quando eu falo de carnaval, estou falando da festa mesmo, como em Salvador, assim, como na Bahia, como no Brasil, né? Esse calendário do carnaval. Esse, assim, começa dia sábado, como aqui, enfim, e a quinta-feira anterior, a gente faz uma grande festa, que é a Festa das Comadres. Eu leio essa festa a partir de uma epistemologia feminista, anticolonial, aí me acompanham as teóricas, né, várias teóricas de América Latina e também africanas, e eu vou comentando porque que esse dia é tão importante para mulheres, dissidências e homens. Falou de masculinidade umauaquenha também, né, argentina, nortenha, e essa situação violenta, né, que impõe a colonização enquanto definir gênero, sexualidade, um pouco sobre isso. Depois eu trabalho um pouco o enterro e desenterro do carnaval, desenterrar mesmo de abrir um buraco na terra, assim começa o carnaval em uma UACA, né? É importantíssimo enterrar e desenterrar, porque como um ciclo agrário, né, quando a gente abre a boca da terra, a gente está abrindo o mundo sacra, né, o mundo de embaixo, o mundo dos encantados, o mundo, né? Então, essa parte de enterrar e desenterrar o carnaval está marcando o princípio e o fim de uma espiral, né? Que vai voltar todo ano, vai precisar desse ritual. Então, aí trabalha um pouco o que é esse enterro, o que é esse desenterro, o que acontece quando a boca da terra está aberta. E depois eu passo para outros rituais que
são feitos no tempo, espaço, carnaval, esse carnaval de tempo que a gente também tem aqui na Bahia, mas que também esse outro ritual acontece desde o começo do verão até o final do verão, né? Que é a señalada de animais, señalada, marcada, é uma prática que unifica o mercantil familiar, o comércio familiar com o sagrado. Então, é importante no verão saber qual foi minha colheita, o que eu tenho, qual é o gado que eu tenho, né? Nesse caso, quantas lhamas, quantas cabras, e marcar elas, porque elas são sagradas. Então, é o aniversário delas, vamos falar assim, é o aniversário delas, é como se fosse esse momento. É mesmo uma festa para elas, que são quem dá a lã, né? Que é importantíssimo nos Andes, o tecido. Elas são sagradas porque elas dão o tecido para fazer o telar, para fazer né, o trabalho com a lã delas, né? Se vocês veem aqui uma mistura de espanhol e português, é porque, primeiro, porque eu estou chegando agora, e segundo, porque a tese está escrita simultaneamente nas duas línguas. Então, estou meio louca, assim. Está todo assim, ó. Aí eu chego ao conceito de guaca, né? A lhama é uma guaca. O buraco da Pachamama, a boca da Pachamama é uma guaca. Sim? O que é guaca? É uma materialidade sagrada. Sim? Isso é uma guaca. A gente poderia falar que a pipoca que a gente, quando a gente vai a San Lázaro e toma banho de pipoca, essa pipoca é guaca, por exemplo. A gente poderia, são materialidades, eu pego na guaca, né? Então, trabalho esse conceito de guaca e depois eu faço, né, um breve, assim, uma breve explicação, né, uma breve descrição do que dançar nesses espaços. Como que é dançar nesse solstício de verão, né? Tem muita diferença eu cantar uma copla, como eu cantei para vocês, no verão, que cantar no inverno, na época de agosto, na época onde a terra está seca, né? A copla vai ser totalmente diferente, vai ser muito mais para dentro, muito mais, né? Então, enfim, tem a ver com esse ciclo agrário. Eu explico um pouco, né? Leda Maria Martins, esse último livro que ela tem, do Tempo Espiralar, ela me ajuda muito a pensar a copla nesse tempo espiralado, os ciclos agrários, né? Aí eu tenho aqui... Ai, foi mal. Aqui eu tenho algumas imagens, assim, isso foi uma chachada, a diferença de corpachada, né? A diferença de dar de comer a Pachamama, eu tenho outras vezes que eu dou de bebida ou bebidas, tem mais importância o fluido, né? No verão, tem mais importância o fluido. No inverno, tem mais importância que ela coma, porque ela está seca, né? Então, coma literal, gente, ela come com a gente, a terra come com a gente, né? Nesse caso, Pachamama, tempo, espaço e movimento, né? Ela come com a gente. Então, essa chachada de verão que está aqui, que vocês veem, isso é uma señalada de llamas. Os fluidos têm a ver com deixar fluir mesmo, né? É muito líquido porque eu preciso fluir nesse tempo do verão, né? Então, a presença de, por exemplo, dar vinho, álcool, folhas de coca, tudo que se chicha, que é uma fermentação do milho, né? Acontece aí, né? E a gente aflora as lhamas ou marca elas, marca literal, a gente bota como aniversário, bota brinco, bota colar, elas ficam floridas, né? E tudo isso se faz com lã. Aí depois eu tenho aqui uma invitação. Por que é invitação, né? O que é invitação? Convite, né? Peraí que eu vou excluir esse que eu fiz aqui. O carnaval lá, basicamente, isso que a gente viu no começo, é a apresentação dos blocos. Vou chamar bloco, porque talvez bloco para vocês é melhor do que comparsa, mas todos chegam sábado de manhã e a gente se apresenta. Eu estou com minha bandeira, estou com meu grupo. Sábado eu vou desenterrar com minha comparsa. Cada um desenterra com seu bloco, né? E esse convite é das famílias. Por exemplo, a Verônica vai convidar o bloco La União. Então, eu vou abrir minha casa da minha família. Vou fazer comida, vou fazer bebida e a comparsa chega, o bloco chega na minha casa. E aí vem todo mundo. E daí ela vai para outro lugar, e daí ela vai para outro lugar, e daí ela vai para outro lugar. Então, o carnaval, são vários carnavais dentro de um só, né? Um dia eu estou señalando uma lhama e no outro dia eu estou na convite de outra pessoa.
eu vou aí, né? Outro momento é a bajada de los diabos, a descida dos diabos. Diabos, literal, diabo, diaba, literal, um encantado, né? Não quero chamar a personificação, a verdade, mas é uma incorporação, poderia ser, de um encantado sacra, do mundo Uncupacha, do mundo de embaixo da terra, né? Então, literalmente, eles descem de um cerro, a gente espera eles embaixo, isso é um bloco, né? Um bloco de diabos. Aí a gente espera embaixo, vocês veem aqui todos os chapéus de coco, que é muito sol aí, e eles descem mesmo do cerro, né? Aí eles descem, e quando eles desceram, é o desenterro deles, eles estão desenterrando, né? Lá em cima eles fizeram todo o ritual deles mesmo, né? Da Waka, parecido assim, quando a gente vai assistir o Ileaie, que eles têm um momento deles, que é ritual e tal, e depois sai. Bom, aqui é parecido, eles fazem esse ritual lá no cerro, né? Atrás desse cerro, e depois eles descem. Aí quando desce, a festa chegou, assim, né? Bom, aí outro convite, né? E como verão, vai até a noite, né? A gente o pôr do sol já é na casa de alguém e vai por aí, assim. Aí, por exemplo, a gente dança na rua, né? Várias danças, eu chamo de folclóricas, na tesis, porque em alguns países da América Latina esse termo ainda tem sentido para a academia do folclore, porque tem curso de folclore, porque tem, né? Então, tem algumas danças que são folclóricas mesmo, que foram criadas, e outras que são popular também é criado pela academia, mas que são mais manifestações que não passaram por esse processo de estruturação, né? Em um livro que diz, eu danço assim, papapá, enfim. Então, bom, eu tinha alguns vídeos aqui, não sei se será interessante, acho que pode ser, para vocês verem como que acontece essa chegada. Bom, gente, isso aqui eu fiz com celular, né? Então, assim, tá assim. Aí chega a comparsa, né? A um convite. Tem sanfona, tem tambor, tem, né? Aí os amigos chegando. As bandeiras. Eu estou passando tudo isso aqui porque uma chamada de atenção da banca foi justamente assim, é bom trazer mais elementos e tal. Bom, essa é uma chegada, né? Depois disso acontece isso aqui, ó, a gente dança na rua, enfim, né? Tudo isso. A gente dança aí, para mim, assim, né? E para pesquisa, e para as pessoas que compartilham comigo a pesquisa, os repertórios folclóricos, eles são totalmente... dá uma outra coisa, né? Aí os repertórios, e aí eu estudei a Ana Taylor para falar de repertório, eles começam a ser um pouco tensionados, porque, sobretudo pelas dissidências e o protagonismo da mulher, como a pesquisa da companheira que bem falava, né? As meninas falavam, as mulheres agora tocam, dançam, a gente pode ver uma dança que foi estruturada para ser dançada por um homem e uma mulher, 2 homens dançando, 2 mulheres dançando, ninguém, sozinha dançando, enfim. Você tensiona esse lugar que foi construído, e aí eu introduzo aqui o capítulo 2, que eu falo justamente disso. Meu país, né, como tantos outros da América Latina, a dança folclórica, ela serviu para criar um modelo de ser nacional, né? Porque eu estou falando de Jujuy, mas eu poderia estar falando da Bolívia também, porque se um não lembra, né? O que foram os virreinatos, né? A colonização espanhola dividiu a América Latina, não da forma que a gente vê agora, né? A gente era a mesma coisa que a Bolívia, que o Peru, e chegava até a Colômbia, a gente era a mesma coisa, aí depois separou, né? Então, essas danças folclóricas do meu país, em 1940, surgem para criar um ser nacional, uma forma de ser argentina e uma forma de ser argentino, que obviamente aí o índio e o negro não entra. Então, eu estou falando de um país branqueado em sua cultura, intencionalmente por o Estado,
né? Foi uma política de Estado. Então, trabalho muito o conceito da Lélia Gonçalves de Améfrica, muito esse conceito, para falar de 3 danças, né? Que são a cueca, o huayno e o carnavalito, que são 3 que aparecem no Peru, no Chile, na Bolívia, na Argentina, nesses países também aparecem. Que casualidade, né? Mas a gente sabe que a Argentina dança de uma forma, tem que ser assim, como diz o livro do folclore. Quando a gente vai nas festas, isso aqui é totalmente tensionado. Então, eu faço uma conversa entre 2 autores, um peruano e um argentino, Carlos Vega e Nicomedes Santa Cruz, eles dançam, né, entre eles, e eles vão questionando algumas coisas um do outro, assim. Um é negro e outro é branco. Então, eu tento mostrar como esse arquivo, né, que a Diana Taylor diz que o arquivo, o que se modifica dele é a interpretação que a gente faz dele, mas ele permanece, né? Quando ela fala de arquivo e repertório, né? O arquivo permanece na história, né? Mas a interpretação da gente é a que vai variando esse arquivo, ou seja, o arquivo não é um fóssil que fica aí, né? Então, isso me permite dançar com eles e propor uma dança intercultural. Aí faltou na R, não a partir. Mas, a partir das aulas de dança e das performances que eu tento trabalhar, o que eu faço no dia a dia, eu vou tensionando, né, esses arquivos que estão aí e que diz como que eu tenho que dançar uma coisa ou a outra, né? Então, eu questiono esse patriotismo, né, argentino, esse branqueamento de sua cultura, porque muitas vezes é isso, eu mostro essa geografia, esse carnaval, e vocês não vão acreditar que eu sou argentina, né? Que conhecem vocês de Argentina. O tango, o obelisco, a grande Paris, que é Buenos Aires, né? Bom, e nessa performance, a Argentina, esse aqui que vocês veem, esse é um solo que parte de uma obra maior que chama Translocadas, e eu trabalho um tango numa cadeira, com um fenotipo que eu tenho bem ideal, né, para essa gostosona que dança tango e é fora sport, né, quando não vai lá a San Telmo, tá todo mundo super bonitinho, falando na Argentina, que é Buenos Aires, que é desse tamanho, né. Mas vocês viram um mapa aqui gigante, que é meu país, grandíssimo. Então, essa performance, eu tensiono um pouco esse tango fora sport e chego ao huayno, deconstruindo um pouco, e a capoeira tem me ajudado bastante. Tem um pesquisador congolês que chama Fukiao, que ele pesquisou muito tango, e ele me ajudou muito a pensar como dialoga a capoeira. Nessa época, no Cariri, porque essa obra nasceu no Cariri, cearense, que é uma terra que me ajudou muito a pensar a cultura popular, e essa foi uma oficina que eu fiz um pouco com essas interculturalidades. Essa aqui também foi em Jujuy, Argentina, e nessa pegada, né, de como trabalhar a cueca, o huayno, carnavalito, em encruzilhada intercultural com danças, e o que eu faço aqui na Bahia, né? Isso aqui é a Unilab, a Universidade da Integração Lusofo-Brasileira, que está em São Francisco do Conde. Essa oficina é minha chegada em Salvador. Foi a primeira oficina que eu dei em Salvador, 2015, que eu participo desse grupo desde aí. Cada vez que eu penso, eu fico com medo de que passou tanto tempo. E foi incrível as meninas da Guiné-Bissau, por exemplo, chegar para mim e falar assim, essa cueca a gente dança aqui, mas dança de forma religiosa, não dança na rua, né? Então, eu pego esses comentários, essas coisas que vêm, e eu vou tentando trazer uma cueca negra, que não é meu, né? Isso é já de muito tempo, assim. Para nada, isso de achar que a cueca é afro-argentina é meu. Isso já vem cedo trabalhado. Então, esse terceiro capítulo, né, que começa, que eu estou terminando agora, esse que passei seria o segundo, né, que eu começo a tensionar esses repertórios. No terceiro, eu tento procurar uma proposta tcheche para as danças argentinas contemporâneas. Esse termo tcheche é um termo de uma boliviana, autora que se chama Silvia Kusikanski, que fala de uma possibilidade de convivência entre opostos que se complementam. Ela toma essa metáfora, o tcheche é uma cor de tecido
é uma palavra aimara que significa uma cor de tecido que não seria cinza, mas que quando a gente vê ele de longe, ele parece, não parece nenhuma cor nem a outra, mas quando a gente se aproxima, ele é tipo tridimensional, né? Quando a gente se aproxima, ele é preto e branco, sem hibridar-se. Ela questiona o termo hibridação, ela propõe que a gente conviva com opostos. Então, ela fala do que é a Bolívia, né? Não sei se, assim, quem conhece a Bolívia sabe que é realmente tcheca nesse sentido, por como convive a tradição com a contemporaneidade, enfim, como convive esse modernismo com essa tradição, com esse contemporâneo, sem necessariamente estar hibridado. Então, a proposta cênica, de aulas, não quero separar. Para mim, educação, criação, tá junto, não separo. Cada aula, para mim, é uma criação, porque nunca faz a mesma coisa e é todo, né, muito o que vai surgindo também. Então, é uma proposta que eu estou elaborando agora para fechar, assim, como para ter, né, essa tese, enfim, fechar uma ideia, não sei fechar uma ideia, porque abre mais do que fecha, né? Graças que a banca falou assim, a pesquisa não termina aqui, ela começa, porque é difícil de fechar a ideia, né? Então, aqui eu apresento duas propostas, que eu consegui fazer agora. Uma foi em pandemia, que foi essa aqui, que foi feita com o artista amigo, o colega, Thiago Cohen. Ele dirigiu esse trabalho, que finalmente saiu um vídeo, porque a gente estava na pandemia. Foi todo montado virtualmente. E teve essa filmagem na Casa Rosada, no quintal, porque eu não tenho quintal aqui. E era necessário, né, essa conexão com a terra, porque a gente estava propondo. Esse vídeo, eu vou tentar, ele dura 15 minutos, então eu não vou passar, eu só vou mostrar um pouco. Peraí, aqui. Só um pouquinho dele, para vocês terem uma ideia. Ah, vou botar grande aqui. Vou ir passando um pouquinho para vocês pegarem várias coisas. Vem. La otra pena se me prende. Loi, 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 loi. Loi, 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 loi. Acho que é isso aí. Esse trabalho, como falei, então, foi em parceria com o Thiago, né? Ele colaborou muito para eu não enlouquecer, porque eu estava muito louca na pandemia. Não existe para mim fazer solo desse trabalho. Para mim, é uma coisa que não entrava na minha cabeça. Até que eu descobri que eu podia fazer, enfim, procurar esse trabalho é uma experimentação. Não é uma obra, é uma experimentação, para poder justamente compreender no corpo isso que eu queria falar de mover arquivos, né? Então, foi muito bom poder fazer, na casa dele, ele me corpachou, né? Corpachar significa hospedar alguém, dar hospedagem a alguém. Por isso a gente corpacheia a Pachamama, né? Porque ela nos mantém em pé, né? Aqui. Então, a gente também corpacheia ela, a gente dá de comer a ela. E ele me deu de comer aí, né? Abriu sua casa, seu tempo, e foi bem importante que seja coletivo nesse sentido, né? Eu não queria estar sozinha na cena, era uma coisa que eu não queria muito, né? Queria algo coletivo, mas a pandemia não deixou. E nesse percurso, né, que eu vou para Humahuaca, uma amiga, poeta, feminista, Maria Laura Lerma, me falou de um livro que ela estava fazendo, que se chama Negra Muerta.
Esse livro que ela estava escrevendo fala da história de uma huaca, de uma história de uma afro-argentina, eu chamo assim porque as pessoas na Argentina se autodefinem dessa maneira. Esse livro fala de um povoado que chega a esse nome, porque aí vivia uma mulher, morava uma mulher que foi uma guerreira que defendeu da invasão espanhola na independência. Para que vocês tenham uma ideia, Jujuy foi fundamental para a Argentina ser liberada da Espanha. Esse povo entregou tudo, até deixou o território vazio. Foi o êxodo jujeño, né? O general Belgrano falou, gente, a gente tem que sair daqui para que quando os espanhóis chegarem, eles vejam que aqui está todo arrasado, que aqui não tem animal, que aqui não tem nada. A gente tem que sair daqui. Foi uma estratégia de guerra. E ela colaborou com essa função. Então, ela escreveu sobre isso e a gente montou o povoado esse aqui. As pessoas falam muito dela, que ela vivia com muitos animais, que ela subia o Pucará. Pucará é um lugar de resistência, né, do povo indígena. Subia ao Alto Pucará e ela via se chegavam alguns espanhóis. Então, assim, ela era super estratega, ela era uma guerreira. Então, a gente trabalhou um pouco esse processo, né, do êxodo jujeño, nessa figura de Severa, que era essa negra que ajudou foi fundamental para esse êxodo jujeño, para essa estratégia. Aí a Casa de Mariela, uma das artistas, aqui foi um trabalho com artistas montado em 20 dias de imersão. Foi uma correria. E a gente conseguiu, assim, uma obra que está super aberta, que a gente pode continuar trabalhando muito ela. Assim, eu ajudei na preparação corporal e no acompanhamento cênico, não estou na cena nessa obra, né? São todas pessoas, artistas do Maguaca, aí a Mariela, né? Isso foi estreado em novembro. Eu vou mostrar um trechinho, assim, como para vocês terem uma ideia. Ele foi editado por um amigo também de lá. Uma partezinha também dura meia hora, então. ¿Y para qué decirlo? Severa llevaba siempre consigo un atado de tierra húmeda y pantanosa en un lienzo de cascabel. Utilizaba de envuelto durante el viaje sobre aquellos que no podían más del cansancio y las fiebres. Curaba a los caminantes con el barro blanco en enormes los dolores de la pasión y la risa, con las pérdidas sentidas. Y les decía, quédate tranquila. Para que los males del pago perdido te hagan fuerza del corazón. Bom, um trechinho, assim, ele dura meia hora. Não sei se foi um trabalho bem intenso, foi em novembro, bem intenso, novembro, um mês bem intenso. Mas a gente conseguiu, isso foi sem nenhum edital, sem nenhum nada, a gente criou, assim, as pessoas saem de trabalho, todo mundo artista, mas fazendo mil coisas, aí saindo do trabalho, ensaio. Isso aqui era até 11 horas da noite, em espaços
que as pessoas amigas abriam. Isso aqui é um trabalho super coletivo, super como a gente na Argentina, lá, infelizmente, consegue fazer. Eu falo infelizmente porque eu não acredito que seja legal, porque dá muito trabalho, assim, não tem edital, não tem convocatório, tem pouquíssimo, a gente não tem isso. E sempre fez, né? Eu sempre fiz assim também, mas não quero que isso seja uma coisa assim, de levantar a bandeira, eu acho que tem que mudar, porque é um espaço cheio de artistas, de potentes artistas, que meu país não reconhece, as coisas são centradas sempre na capital, um pouco do que a gente vive aqui também, né? Entre São Paulo, Rio, Brasília, e a gente no Nordeste não existe. Então, é isso. Eu acho que fechou por aqui, eu agradeço o tempo e qualquer coisa a gente continua compartilhando mais. Obrigada, Vero. Obrigada. Obrigada por... Tá me ouvindo? Você tá ouvindo, Vero? Tá. Beleza. Tô, então... Só que eu tô vendo o chat aqui, aí vou ler. Certo, obrigada e parabéns pela apresentação também, do seu compartilhamento de tese. Agora, a gente chega no momento que a gente tem um tempinho aqui, né, uns 15, 20 minutos, para conversar um pouco, que eu acho que essa é a intenção desses seminários, né, da gente poder também criar essas interlocuções entre as pesquisas, de quem apresentou e de quem está aqui também presente, né, no grupo, e como isso reverbera nas pesquisas de vocês também. A gente tem vários comentários e a gente tem aqui algumas perguntas. Eu vou repassar, certo? Fazer a mediação. Eu não sei se Deni está aqui na sala, deixa eu dar uma olhadinha. Não, Deni está no chat, então eu vou realmente repassar o comentário dele, tá bom? Liu, tem um comentário para você aqui que fala assim, né? Então, para além das relações de gênero, e aí ele coloca entre parênteses, masculino versus feminino, existe algum recorte na pesquisa que inclua a discussão sobre perspectiva da diversidade LGBTQIA+, e acessibilidade? E aí ele complementa, né, como é que os grupos e a comunidade vêm tratando essas questões. Então, isso, se você puder comentar com a gente, se isso, né, reverbera na tua pesquisa. E, bom, vamos com você, depois eu meio de Deni com Verônica. Então, eu vi essa pergunta dele lá no chat, e o que acontece? Somente a partir de 2017, que foi a criação do grupo que é mais jovem, né, que é o grupo de adolescentes, crianças e adolescentes, é que começou, assim, essa questão das mulheres, né, aflorando essa questão da participação das mulheres em todos os setores do grupo. No grupo mais velho, né, o grupo Manhana, ele foi criado, né, desde 2010, mas existe essa questão da liderança. E pela pesquisa que eu venho fazendo, das entrevistas, né, com os homens mais velhos do grupo, eles falam que quem ensinou eles a construir os instrumentos e a tocar eram mulheres. Então, existe essa força ancestral das mulheres que vem nesse comando e passando essa tradição, mas efetivamente a mulher ocupando lugares como fazer versos e tocar e cantar e dançar, isso aconteceu de 2017 para cá. Então, acho que aí a questão em discussão dessa transformação do lugar da mulher ainda é algo muito recente. Então, por isso, essa outra perspectiva, né, essa outra questão que já avança para as questões LGBTQIA+, e a questão da acessibilidade, isso é algo que eu acho que pode aflorar, né, pode aflorar, mas mesmo a questão feminina, a questão da mulher, é algo que ainda é muito recente, né, é de 2017 que você vê a mulher, as meninas, ocupando todos esses lugares. E isso vem incentivando para que mais meninas entrem no grupo, para que isso possa acontecer, vem estimulando o respeito do homem para esse lugar. Mas, por exemplo, no grupo mais velho, nenhuma mulher toca, né? E nenhuma mulher canta verso no grupo mais velho. Elas lideram, elas comandam, mas elas ainda, visualmente, elas não estavam ocupando esse local. Aí o grupo mais jovem vem fazendo essa transformação. Então, eu acho que é uma coisa muito válida, necessária, mas a discussão da própria mulher ainda está muito recente ali.
Eu vou pegar esse gancho, assim, um pouquinho, para continuar essa conversa com você, Lil, que é muito, muito bonita essa pesquisa, né? E também um pouco focando no teu papel de pesquisadora, no seu lugar de pesquisadora, e que eu diria aqui pela sua fala de mediadora, né? De uma mediadora que também intervém, né, com os seus sujeitos, com o seu lugar de relação de pesquisa. Então, me pareceu muito interessante toda essa produção que você realizou, uma plataforma que você organizou, o como você interagiu de uma maneira até de produtora com esse grupo para conseguir financiamento na lei, né, que você falou, na lei que foi na lei Paulo Gustavo, na lei Aldir Blanc, na primeira, né, que você aprovou. Então isso muito interessante. E aí tem uma coisa que eu queria, assim, que você pudesse falar um pouquinho, que é essa expansão da etnocenologia, né? Ou como a etnocenologia ela vai ganhando um termo expandido nessa contemporaneidade. Por exemplo, teve um relato de uma das meninas que ela disse: a professora disse que eu podia sim. Eu até anotei assim aqui, né? Então, como a gente também, enquanto mulher e enquanto corpos, não só como mulher, né, também vive uma situação de precisar ouvir alguém dizer que você pode sim, e como isso é estimulante, como isso permite que mudanças sejam feitas, assim. Então, como é que você sente essa coisa dessa autorização que elas se deram, né, até pela influência mesmo dessa professora que você trouxe. Então, como a educação, né? Aí estou querendo fazer esse triângulo da etnocenologia, da educação e da ação transformadora mesmo. Como é que você sentiu isso, assim? Porque quando ela diz, ela disse que eu podia, assim, vai lá, dança e mostra como você sabe dançar. Se a gente pudesse pensar um pouquinho nessa sementinha da espetacularidade, no sentido da pessoa ter a noção de que ela pode ser referência para alguém também, né? Como ela disse, depois de mim outros vieram. Então, assim, é um pouco nesse sentido que eu queria que você comentasse. Eu acho que é extremamente importante, porque, assim, pensando no contexto, né, onde elas vivem, elas moram numa cidade do interior. A cidade ela é patrimônio cultural, material e imaterial há muito tempo, foi a primeira do Tocantins. E deixando claro, gente, né, que o Tocantins, ele era Goiás, se separou de Goiás, nós temos menos de 30 anos aqui de estado, mas essas cidades já existiam, toda essa cultura, toda essa efervescência, tudo isso já existia, mas não deixa de ser uma cidade do interior, né? Por exemplo, se elas querem fazer faculdade, elas têm que sair da cidade, né? Elas não têm como fazer lá, é uma cidade que é uma cidade pequena. Então, eu acho que é fundamental essa representatividade quando elas veem na outra onde elas estão chegando. Então, isso fortalece muito as meninas, porque é muito complicado. Elas são meninas de uma cidade interior, em sua maioria, elas são de renda, né, baixa renda, negras, e aí ali esse papel da professora, né, dessa escola, que traz a cultura para dentro da escola, e que através da cultura estimula tanto os meninos quanto as meninas a entender que essa cultura, ela não é coisa de velho, ela não está lá no passado, ela pode estar hoje contribuindo muito para que ocorram transformações, isso é fundamental. Então, assim, ela precisa, sim, falar que elas são lindas, elas são, primeiro, para elas se reconhecerem, né, enquanto meninas negras naquele ambiente. E aí essa professora faz sim, todo um trabalho de valorização delas enquanto meninas negras, né? Você vai falando, vai lá, balança o seu cabelo, ele é bonito do jeito que ele é. Então, existe sim, eu acho que é fundamental essa interlocução, né, da etnocenologia, entrando ali nessa cena, que é uma cena que ela é tradição, né, nos festejos, porque é uma festa que nós vimos uma gravação de uma apresentação, porque em tempos de pandemia não está existindo as festas, mas a SUS, ela faz parte da festa do Divino Espírito Santo, né, ela faz parte de um evento religioso, e esse lado pedagógico, né, esse lado pedagógico que é esse trabalho do reconhecimento, da valorização daquilo que você tem, daquilo que você é, e abrindo, como a professora fala, abrindo as portas para que elas possam ir
mais longe, né? Ela mesma fala isso, para que elas possam voar, né? Meninas pássaro, para que elas possam voar, ter essa liberdade de voar. Obrigada, Lil. Obrigada. Esse papo vai longe, né? A gente pode continuar também mais para frente. Verônica? Oi, acho que tem Graça, estou vendo Graça aqui mover a mão. Você quer... Abra o seu microfone, Graça, por favor. Depois eu tenho a questão... É porque eu tenho que sair daqui a pouquinho, eu tenho orientação agora. Eu queria fazer duas observações em relação à apresentação da Lil. Vou ter tempo de falar somente dessas duas questões, aí eu preciso sair. Gostaria muito de ficar até o fim, mas eu não posso. A primeira, eu queria ressaltar uma questão que mudou muito a perspectiva da Lil, a percepção que a Lil tinha da pesquisa. Bom dia a todos, todas, muito agradecido por me receberem aqui, tá? Pelo convite para estar presente, essa coisa toda. Foi fundamental para a Lil quando ela percebeu, a partir de uma determinada compreensão da etnocinologia, que a trajetória dela, pessoal, era mais importante do que um projeto inicial que ela tinha para pesquisar. Ela tinha todo um projeto mas que não se conectava com a trajetória dela. Quando ela conseguiu, a partir das releituras que nós estávamos fazendo da etnocinologia, e que aí quem tem acompanhado essa discussão sobre a etnocinologia está compreendendo um pouco isso que eu estou falando, a partir dessa percepção dela, ela se voltou para a realidade dela e ela fez esta reconexão com a própria trajetória, que é mais ou menos a mesma coisa que eu vi na Verônica, né? na pesquisa da Verônica. Essa conexão com a própria trajetória, que para a etnociologia é muito cara, né? Você fazer essa conexão com a própria trajetória. Isso não significa que você tem que obrigatoriamente participar do grupo, mas que aquele grupo te afeta historicamente, trajetivamente, né? Não obrigatoriamente eu tenho que ser negro para pesquisar sobre negritude. Não obrigatoriamente eu tenho que ser LGBTQIA+, para pesquisar sobre LGBTQIA+, mas que na minha trajetória essas questões me afetam. Me afetam de alguma maneira. E isso foi determinante para a Lil, né? Quando ela trouxe essa ideia da própria trajetividade para o corpo, ela mudou radicalmente a pesquisa dela e passa a ser uma pesquisa extremamente comprometida com a realidade da trajetória dela. Isso, para mim, é definidor. E a outra questão ela está relacionada a essa questão de gênero que foi levantada, que eu compreendo perfeitamente o que acontece nesses grupos. Eu também pesquiso tradições, e uma das coisas que eu tenho falado sempre dentro da etnocinologia é que a gente precisa aprender a não romantizar exageradamente esses grupos, porque é dentro desses grupos que a gente encontra talvez as maiores manifestações de racismo, de LGBTQ-fobia, de machismo, sabe? Dessas questões todas. Então, eu acho que dentro desses grupos, essas coisas estão muito presentes. Isso não significa que eu não tenha que tocar nesses assuntos. Eu posso, inclusive, denunciar isso na pesquisa, virar e falar, olha, não vou tratar dessas questões, mas elas estão presentes assim, assim, assado. Assim eu tenho feito atualmente, né? Para tentar tirar, inclusive, essa ideia romântica que a gente tem sobre as manifestações tradicionais. As culturas contemporâneas fazem com que a gente romantize todos os dias as culturas tradicionais, as manifestações tradicionais, quando a realidade é outra. Não tem nada de romântica essa relação nesses grupos.
Por mais bonito que a gente ache, se a gente faz essa romantização, a gente cai, inclusive, naquela armadilha que talvez seja a maior que a gente vive enfrentando hoje, que é de tratar exoticamente essas manifestações, né? Se a gente não trabalha pela perspectiva crítica. São esses dois aspectos. Eu acho que Liu, num determinado momento, vai ter que dizer isso na pesquisa dela. Olha, essas questões não estão tratadas, elas estão presentes subrepticiamente nessas manifestações, mas pela não romantização desses lugares, por uma outra percepção, não da inclusão. Exatamente o inverso daquilo que a gente gostaria de ver nesses grupos, nesses momentos, sabe? Porque é muito complexo o que acontece nesses grupos em relação a isso. A folia que eu pesquiso, essas questões estão permanentemente presentes. Machismo, racismo, LGBTQIA-fobia, todas essas questões. Você está lá, você está presenciando diariamente essas questões presentes ali. E cabe a nós, eu acho que cabe a nós, como pesquisadores e pesquisadoras, apontar e não se deixar romantizar por um lugar que tenta fazer com que a gente romantize todos os dias essas manifestações. Muito agradecido, tá, gente? Daqui a pouquinho eu vou ter que sair, eu só quero ouvir mais umas 2 falas aí para eu sair. Eu vou ter que sair, que eu tenho uma orientação agora com uma pessoa que está urgindo para defender, porque ela está com todos os prazos vencidos. Isso também é tema, né, da gente, nos prazos, né, Graça? Mas, muito obrigada pela sua presença, certo? É uma honra te receber aqui. Venha sempre que puder ter o feedback de um etnocenólogo, né, nosso companheiro de pesquisa, também da etnocenologia, líder do afeto. Então, gratidão, Graça, por essa fala. Também um momento que eu acho que é especial de reencontro seu com sua própria orientando num contexto diferente, né? Isso é bonito de ver também. Então, a gente tem mãozinhas levantadas aqui, aplausos de Liu e mãozinha levantada de Vero. Sim, vá, Verônica, por favor. Depois eu faço uma pergunta aqui. Eu bati palma, só que como tem um tempo que eu não mexo no Zoom, eu estava procurando as palmas, e acho que eu levantei a mão, mas era para isso. Então, fique aqui. Então, fique aqui, que eu quero conversar um pouquinho com você também, e queria te ouvir um pouquinho mais, assim, a partir das suas experiências, né, até de criação mesmo, com Negra Muerta, com o teu solo, que não é solo, e com a Translocada, né, que são essas produções, esses trabalhos artísticos que você trata na sua tese, né, como experiência criadora sua, no coletivo sempre, claro, como você bem marca. Queria lembrar aqui o nome inteiro de Tiago Cohen, porque tem gente que não conhece, certo? Só para lembrar, Tiago Cohen, que é artista, também está integrando o grupo num outro projeto, e que é muito legal ver essa parceria potente de vocês. E aí eu queria, na verdade, que você comentasse um pouquinho mais sobre essa história que você traz, sobre essa conceituação de repertório que você traz desde Diana Taylor, né, que você tratou, que é da antropologia da dança, com a ideia de interculturalidade na criação. Então, como é mesmo, é muito interessante, estou falando isso porque é muito interessante como você trata, só que você falou, e aí eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho. O que é essa história de repertório e interculturalidade que você está tratando na tese? Se você puder comentar, agradeço. Sim, bom, obrigada, então, pela pergunta. Acho que é bem interessante da tese, né? Acho que o que eu mais gosto. Como eu falei, né? Eu falo de um país, né? A Argentina, que ele é totalmente centralizado e tem sérias dificuldades para reconhecer o racismo que está dentro, né? E está construído a partir do racismo, né? Foi uma política de Estado de branqueamento, produto da migração, que vem, enfim, muita coisa parecida com o sul do Brasil, muito parecida, porque a gente era a mesma coisa, né? Depois separou. E esses repertórios, repertório no sentido de
de estar no corpo, né? Essa forma de dançar que a gente tem e aprendeu na academia, nos grupos de folclore, na escola, principalmente na escola. A gente vem desde a escola infantil fazendo isso. Eu danço dessa maneira, eu sou uma mulher, eu danço como um homem, eu boto as mãos aqui, eu boto o lenço aqui, tudo é bem formatado. Só que, como o professor falou, né, a contemporaneidade, eu acho que também a pergunta aí que tinha no chat do Dene, faz que todas essas coisas estejam tensionadas permanentemente, assim, né? E para mim, sair da Argentina e vir para a Bahia abriu um campo, assim, sobretudo da cultura banto, da capoeira Angola, né? E das danças, enfim, dos caboclos, dos inquises, que eu tive a possibilidade de praticar com Tata Mutaimé, que é o nosso líder espiritual, né, do grupo, me fez tensionar meus repertórios. Não é uma coisa que eu estou fazendo só, tem uma galera fazendo isso já, né? Porque eu estou aqui na Bahia, mas tem outra pessoa no Peru, tem outra pessoa no Chile, tem outra pessoa, sei lá, tem muitas pessoas fazendo isso. E a gente o que tenta é enegrecer a dança, né? Esse termo eu venho trabalhando desde o mestrado, enegrecer os repertórios. Voltar aquilo que foi tirado, né? Porque quando não vê os arquivos, é um racismo que é surreal. Então, assim, essa possibilidade de praticar danças, sobretudo negras aqui na Bahia, e pensar, né, e praticar as danças andinas como indígenas, né? Com essa denominação, né? Dá uma possibilidade de que o repertório seja intercultural e renovado permanentemente, sobretudo pelas questões políticas, das dissidências de gênero. Então, tem uma samba que é dançada por 2 homens, por 2 mulheres, ou por mim só. Tudo bem, né? Não foi assim como os folcloristas queriam, porque a gente precisava reproduzir, né? Precisava ter filho, e sobretudo o branco com o negro, para poder branquear essa situação, né? Que a gente estava. Essa foi uma política intencionada. Então, esse que é o arquivo intercultural para mim. Não é romântico, não é que eu sumo isso com isso e dá isso. Não, é um conflito permanente. A interculturalidade para mim é conflito, muito conflito. Então, eu parto do conflito, mas não o conflito como coisa ruim, conflito como potência, né? Esse conflito me permite uma terceira coisa que é o Tcheche, né? Eu posso criar uma terceira opção. Não preciso estar aqui ou aqui, eu posso estar no meio, né, dessa ginga aí, enfim, um pouco por aí. Eu vou só comentar um pouquinho com você, porque é muito interessante esse entendimento, né, claro que dos seus estudos decoloniais, de interculturalidade, que vai, no limite, entender a interculturalidade como conflito, né, o conflito nos corpos também, a partir dos repertórios e tudo mais. Então, isso é muito legal. Eu queria relembrar aqui que, nas aulas de etnocinologia, o Bião, ele não falava disso, tá? Não era isso, mas ele falava uma coisa assim, quando você tem um mal-entendido com alguém, é um problema da etnocinologia. Tá ali. Quando você junta alguém da Argentina com do Brasil e que rola um mal-entendido, esse tensionamento, essa fricção é um problema da etnocinologia. E então eu acho que é interessante isso, porque você traz isso para a dança, para o corpo e para já uma atualização, né, disso que seria o que você está chamando do conflito. Então, agradeço, muito interessante, que legal ver isso nascer da sua tese também. Então, eu acho que Dene está aqui na sala. Dene, acho que você tinha uma questão para a Verônica. Fique à vontade para abrir seu microfone, sua câmera. Oi, gente, bom dia. Primeiro, parabéns, Liu. E Navarro, eu vou aí, quer dizer, vamos juntos de novo ali na Argentina, porque eu não abortei ainda esse desejo de estar ali nesse território. Liu, só para a gente fechar um roncadinho, eu falo isso porque é muito importante, ainda mais no contexto de uma cidade pequena que tem uma tradição. Eu também tenho um trabalho dentro de uma comunidade que são de 500 pessoas na Chapada Diamantina. Eu faço o Bolsa de Igatu, e essas questões de gênero, elas estão sendo discutidas a partir da perspectiva, né, de empoderamento do feminino, as questões raciais, mas é uma comunidade que, curiosamente, tem um índice muito crescente, muito latente, de mulheres que estão se assumindo gays dentro da Chapada Diamantina. E é claro que isso reverbera também nos modos de fazer artisticamente.
Então, é muito bacana quando o Graça coloca que, apesar de estar entre linhas, é subjetivo, são questões que precisam ser politicamente pontuadas em algum momento. Claro que isso não é o teu objeto, mas, em tratando de perspectiva de gênero, o binário masculino e feminino já não contempla mais. É preciso a gente trazer um olhar sobre essas questões mais contemporâneas. E é a mesma coisa para Navarro, só que de uma outra perspectiva. Porque a gente percebe, né, que tem um jeito de fazer que se reproduz contemporaneamente, que ainda é muito ligado às tradições. Quando eu vi a última manifestação, que o pessoal vai com a bandeira, uma casa recebe, acolhe e ali vai para uma outra, isso é bem tradicional também nos ternos de Reis aqui. Mas os ternos de Reis aqui, dali, da Chapada, já trazem algumas bandeiras outras. Eles continuam fazendo a tradição para o divino, para o Espírito Santo, que tem uma questão religiosa que é potente e latente, como é também o pago à la tierra, a Pachamama. Mas o que é que está reverberando contemporaneamente na juventude e nos brincadores contemporâneos? Como é que eles estão atualizando, mantendo esses rituais de alimentar a terra, que eu acho que é de outra forma, não é? Qual é o alimento que a juventude e os brincadores estão dando à terra no sentido de trazer questões contemporâneas para a discussão a partir dessas manifestações tradicionais? Você percebe isso, porque você já faz isso na sua pesquisa, quando você está brincando ali de recortar de um coletivo para um corpo, numa perspectiva de performance que você pretende fazer, você já faz isso, mas você percebe que isso também é uma preocupação das juventudes. Qual é a bandeira ou as bandeiras que, a partir dessa tradição, estão estabelecendo diálogos com questões contemporâneas, a partir dessa imersão nas brincadeiras e manifestações populares que você tem investigado? Respondo? Sim, pode comentar se tiver desejo. Então, sim, eu estou te esperando, Dani, não vai passar no ano que vem. Daniela também, vocês prometeram que iam, por favor. É muito forte na Argentina o movimento feminista político, né? Não epistemologicamente falando, sino o movimento feminista e das dissidências, é muito forte. Tanta onda verde que foi aprovado o aborto, né? E a questão trans, que está sendo assim, uma tensão agora é a desligar o Estado da Igreja, essa é a bandeira agora, né? Tipo, eu estou falando assim, uma huaca em um lugar, como todo lugar, onde a colonização pegou pesado, se a gente pensar que Salvador tem 300 acho que mais, 600 igrejas, uma huaca é assim e a igreja comanda, né? Porque foi assim que o colonizador fez. Onde tem uma huaca, tem uma igreja em cima, né? Então, é altamente religiosa, altamente patriótico, porque é aí que nasceu a independência. Nós não somos a Bolívia, isso é outra coisa, não quero ser isso, porque boliviano é índio, eu sou argentino. Então, todo esse racismo está concentrado nesse lugar. Então, o movimento indígena, ele, obviamente, tem um movimento forte de identificação. Eu sou coxa, eu sou quechua, eu sou maguaquenho, enfim. No carnaval, isso é tensionado completamente, porque tem pessoas que não querem, tem pessoas que não desenterram o carnaval. Por exemplo, os cholos, as pessoas de classe média, indígena de classe média, que ascendeu, mas que não quer desenterrar, porque desenterrar está ligado à ancestralidade indígena. Então, não desenterro o carnaval, desfruto o meu carnaval. E eles seguem no calendário católico. Esse é o carnaval deles. Tem carnaval, mas é desse jeito. Não vai cantar copla com caixa, porque esse instrumento é um instrumento da tradição. Isso aqui, só quem toca essas caixas é a quadrilha, né? Um bloco específico de carreiros, que é mais tradicional. E aí onde mais tensiona o feminismo. Assim, as coplas são altamente tensionando esse lugar da violência contra a mulher e a dissidência, e também essa masculinidade violentada, porque aí nesse lugar a masculinidade branca argentina não é possível, né? Um andino não é homem, para o que Rita Segato chama, né? O que é a masculinidade, né? Tem uma forma de ser homem, você tem que bancar a família, você tem que ser o macho, né? E o mauaquenho é um indígena pobre, que muitas vezes tem problema
com álcool, né? Porque o álcool domina a situação. Então, eu trabalho um pouco, sim, essa contemporaneidade, ela está aí, né? Tensiona aí. Então, é no feminismo e as dissidências, né? E é na tradição, e nesse resistir a esse patriotismo, que eu não sou isso, eu não quero Pachamama, não, eu sou índio, não quero isso, né? Isso é permanente. Então, as bandeiras são o feminismo, então você vê as meninas chegando com o lenço verde, né? Que me virou um pouco fetiche do feminismo argentino, mas existe. Várias cajas no bloco mais tradicional, falando mesmo, eu vou comer uma mulher, foi. Tipo, dessa forma. E isso gera uma tensão que é muito forte. Assim que você fica, os homens atrás falando, não, não dá, vocês querem mudar tudo, não dá para mudar, não. E tal. E aí esses dois dançando, o que é isso, né? E outro que tá, nossa, esses dois dançando com lenço, aí de repente você vê dois caras dançando. Então, assim, vai tensionando, sim. E é muito forte a participação dos jovens. É altamente participativo, porque o carnaval é parte os ciclos, né? As festas, é parte da sociedade mauaquenha. Não tem como sair desse, assim, né? Então, vem por aí, assim, está mudando muito. Acho que foi isso. Maravilha, obrigada. Obrigada a vocês dois, Deni e Verônica, por esse bate-papo tão potente. Gratidão. Gente, assim, ó, tá vendo como é legal o seminário, né? Como a gente consegue ir conversando e alimentando. Agora, a gente está no nosso tempo. Hoje a gente teve 2 seminários, então a gente precisa ir encerrando. Eu queria agradecer, antes de encerrar, como a gente está transmitindo, eu queria agradecer e grifar a presença de algumas pessoas que tiveram por aqui. Então, primeiro, Graça Veloso, né? Doutor Graça Veloso, que esteve com a gente. Também queria grifar a presença de Ivana Delfino, que esteve com a gente aqui também lá pelo YouTube, a presença de Cícero Félix, os integrantes do Brigada que estão aqui na sala, Túlio, Georgiana, Helena, Deni, né, Renata, se eu tiver Roberta, se eu estiver esquecendo de alguém, me lembra. E também grifar que Felipe Dias também esteve lá no chat, acompanhou, e daqui a 15 dias ele vai estar aqui compartilhando o seminário dele também com um grupo de alunos. Então, divulgar que semana que vem a gente continua com os seminários, toda semana a gente vai ter o seminário de pesquisa, semana que vem a gente tem a doutoranda Roberta Macaulay, que vai compartilhar a sua pesquisa. Então, né, convido todo mundo a participar novamente, que venham para cá para a gente poder conversar. E é isso, e vamos em frente. Quem quiser, por favor, Verônica e Lil, se quiserem lá no YouTube divulgar o e-mail de vocês ou o Instagram de vocês, é importante para quem se interessar um pouco mais, né? E Jailson, que está aqui também, Jailson está aqui na sala também, já, tá vendo? Quando a gente vai começar a falar nome é um perigo, tem que falar o nome de todo mundo. Jal também, que é nosso doutorando de Petrolina, que está aqui também. Muito obrigada. Obrigada pela presença, meu amor. Então, a gente segue Georgiana, que deu apoio técnico aqui também para a gente hoje. Gel, grifou aqui a sementinha da espetacularidade, eu vi que você grifou essas metáforas, né, das poéticas aí que a gente vai trazendo, que vai ajudando a alimentar a pesquisa. Então, gratidão, gente. Vamos encerrar essa transmissão agora. E quem for do grupo, por favor, fica um pouquinho aqui na sala, tá bom, com a gente?